Olá, tudo bem? Bom, vamos para o nosso vídeo 5 e a gente ainda está falando sobre esse livro, Sociedade na América, esse aqui, e vamos continuar falando sobre ele ainda por algum tempo. Nós gravamos vários vídeos, acho que uns 30 e poucos vídeos sobre como observar morais e costumes, estão todos disponíveis aqui no canal do YouTube. E eu acho que esse nosso assunto ainda vai render bastante, porque a obra da Martineau é muito longa, então tem uma playlist para cada um dos livros que eu traduzi dela, tá bom? A gente parou na página 36 desse volume e a gente vai continuar nela. Espero que a gente consiga terminar essa introdução da parte 1, que é política, tá? Bora lá. Eu vou ler, depois a gente comenta, né? Como a gente tem feito sempre aqui, e espero os comentários de vocês em cada vídeo também, tá bom? Parece estranho que, enquanto a política é inquestionavelmente um ramo da ciência moral, não suportando nenhuma outra relação do que para o dever e a felicidade do homem, os grandes princípios de sua natureza devem ter sido negligenciados pelos políticos, com exceção de seu amor pelo poder e desejo de ganho. Até um conjunto de homens reunidos na State House, na Filadélfia, no século XVIII, e lá entronado uma legítima filosofia política no lugar de um rei deposto. O rationale de todos os governos anteriores era, entre aspas, homens amam poder, portanto deve haver punições para governantes que, já tendo muito, confiscariam mais. Os homens desejam ganhar, por isso deve haver punições para aqueles homens e governados que apropriassem os ganhos de outros. Fecha aspas. O rationale do novo e impossível, entre aspas, governo é, entre aspas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador, com certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que para assegurar aqueles direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, fecha aspas. E aí tem uma nota da própria autora informando que esses dois trechos foram retirados da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Vejam bem, aqui já tem alguns pontos, né, que eu acho que são importantes para a gente debater. Então a gente sai de um regime despótico, sai de uma noção, né, monárquica e entra na democracia, onde o povo governa. Mas o povo não governa de qualquer forma, né? O povo governa de modo representativo, o povo governa se manifestando, depondo os seus governantes quando eles ferem alguns dos princípios que são acordados. Então tem regras na democracia, né? Esse governo, ele também está ali limitado pelas instituições, mas não é mais um regime concentrado, não é mais um regime pautado na ideia de berço. Recentemente, né, durante os eventos de sepultamento da Rainha Elizabeth, que governou por 70 anos, muitas pessoas se sentiam identificadas com esse tipo de regime. Então, essa coisa romantizada do que é a monarquia, né? Bom, aqui ninguém está discutindo a questão do óbito e da solidariedade à família pelo óbito. Nós estamos falando de uma monarca que fica 70 anos no poder. E é engraçado como é que as pessoas, ao invés de discutir isso, como é que uma única pessoa concentra nas suas mãos a governança de um país, de um estado, né? Por 70 anos, não, discute-se a importância, a simbologia, enfim, o papel da monarquia, que nem se sabe se manterá esse mesmo valor atribuído agora com a troca, né, para o rei Charles III. Estou colocando essas questões aqui porque supostamente isso 200 anos atrás já estaria em fase de transformação, né? Nós estamos em 2022 e a gente ainda vê algumas monarquias existindo, né? Se reproduzindo no tempo. E ao mesmo tempo uma discussão no Brasil sobre a monarquia, uma minoria, óbvio, mas assim,
a gente ainda ouve coisas do tipo, na monarquia que era bom, no império que era bom, enfim. Essa discussão é muito importante sobre qual é a razão, qual é a racionalidade, essa rationale que a Martineau vai se referir, quando o governo vira a chave para o governo democrático, né? E quais são os princípios que estão ali na base dessa mudança do regime de governo. Bom, continuando então, esta última reconhece, além e acima, o que a precedente admite, os grandes princípios de direitos imprescritíveis, a igualdade humana na relação para esses e a obrigação de justiça universal. Então, é interessante que para Martineau, a gente nunca se desvincula dos princípios norteadores. Então, não é briga de torcida, né? Você não está apoiando um candidato ou outro porque você gosta mais da dentadura que ele usa ou da barba, né? Ou o que é, enfim. A ideia é que numa democracia você esteja discutindo os valores, os princípios por trás de cada proposta. Então, eu estou discutindo a justiça, um determinado padrão de justiça, eu estou discutindo um determinado padrão de relações sociais, eu estou discutindo liberdade religiosa, né? Ou eu estou baseando meu comportamento pura e simplesmente em preconceitos, né? E aí vários preconceitos podem ser elencados e vários deles fazem sentido em determinadas camadas da população. Vou citar aqui um exemplo corriqueiro, né? De referências, por exemplo, a religiões afrodescendentes, né? Repercussões mais próximas agora, né? Sobre maçonaria, já tivemos também sobre o espiritismo. Então, como é que isso ecoa na cabeça das pessoas? Será que nós estamos numa sociedade democrática quando essas manifestações aparecem? Ou pelo fato de a Igreja Católica condenar a maçonaria, aí a gente usa isso, ou religiões evangélicas, pentecostais, neopentecostais condenarem a maçonaria. Que tipo de condenação é essa? Será que se trata da mesma coisa, né? Por exemplo, eu dizer que é incompatível com princípios cristãos, ou como a Martineau faz a crítica à maçonaria, que ela faz uma crítica bem pesada. Ela fala que a maçonaria ela é incompatível com o regime democrático. Nós vamos poder chegar lá. E só estou citando aqui por causa do rebuliço, né, que se torna. Às vezes as hipocrisias, né, da gente ficar falando muito sobre um tipo de religião, não considerar a pluralidade dos princípios que estão, inclusive, instruindo as diversas manifestações religiosas que existem, né? As próprias fake news, né? Fake news sobre satanismo, por exemplo, e depois a gente fazer associações que são associações que estão mais próximas a determinados comportamentos, né? Então, um princípio que se aplica a um não se aplica ao outro. A gente costuma dizer pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Pois é, às vezes existe muita hipocrisia nisso, né? Os princípios não estão sendo aplicados. Está se falando de pessoas, porque quando você tem princípio, se o princípio é a maçonaria não é compatível com a religião que eu comungo. E aqui a gente nem está discutindo a questão do preconceito e do julgamento de valor. Então ele se aplica a todos, né? Ele não pode se aplicar, você não pode fazer uma parte, não, para fulano de tal não tem problema, para o outro grupo não tem problema, não. Você tem que ter uma certa prudência na aplicação do seu princípio, porque a grande questão que a Martineau coloca, por exemplo, com relação à democracia dos Estados Unidos, é que eles não eram nada prudentes, eles falavam uma coisa e faziam outra, né? Então, mesmo quanto ao preconceito, à intolerância religiosa, olha a quantidade de nuances que tem aí, né? Como esses preconceitos se manifestam, como eles são instrumentalizados. Bom, mas nós vamos falar um pouco mais de princípio depois, e vamos poder discutir essas questões, né?
e como a gente pode também se colocar de modo reflexivo com relação a elas e como elas são instrumentalizadas para produzir o efeito manada, né? E isso tudo a gente vai discutir depois. Continuando então, esses então são os princípios com os quais os estadistas na State House, na Filadélfia, anunciaram como a alma de suas instituições embrionárias. E a regra através da qual estavam a trabalhar foi não menos do que aquele dourado que parece ter sido omitido por algum azar infeliz nas bíblias de outros estadistas. Abre aspas. Fazer aos outros como vós gostariais que devessem fazer a vós. Fecha aspas. Talvez possa ser reservado a seu país provar ainda uma coisa impossível, que os homens podem viver pelas regras que seu... Aí ela usa criador em maiúscula, não é comum ela fazer isso, tá? Lhes deu para viver. Enquanto isso, todo verdadeiro cidadão deste país se deve contentar necessariamente por ter seu autogoverno tentado pelo teste desses princípios, para os quais, por sua cidadania, ele se tornou um signatário. Ele desprezará todas as comparações instituídas como um teste de mérito entre seu próprio governo e aqueles de outros países, as quais deve necessariamente considerar a partir do mais restrito escopo e do mais baixo objetivo. Quer tais comparações sejam instituídas no exterior, em um espírito de desprezo, ou em seu país, em um espírito de complacência, ele as considerará igualmente tão irrelevantes e não provendo nada para os melhores propósitos dos verdadeiros cidadãos. Ele desdenhará todo o teste, exceto aquele equipado pelos grandes princípios propostos na State House, na Filadélfia, e lutará sem resultados, justamente trazidos por tal teste, quer eles o inspirem com vergonha ou com complacência. Em todo caso, ele estará animado por eles. Vejam como os princípios são importantes, né? E como eles resultam em ações. Se a política de um país for realmente derivada dos princípios fundamentais da natureza e das morais humanas, a economia, os costumes e a religião desse país devem estar designados a harmonizar com esses princípios. O mesmo teste deve ser aplicado para tudo. O direito inalienável de toda a raça humana à vida, à liberdade e à busca da felicidade deve controlar o econômico tanto quanto a estrutura política de um povo. E a lei da justiça universal deve regular todas as relações sociais e dirigir toda a administração da religião. A política é moral em toda a parte do mundo, isto é, política universalmente implica o dever e a felicidade do homem. Cada ramo de morais é e deve ser considerado um interesse universal. Sob governos despóticos, existe uma pretensão mais ou menos sincera sobre a parte dos governantes aos aspectos morais. Mas, conforme esses, a massa do povo é por consentimento comum interrompida. Vejam bem que a Martineau está falando que é um dos princípios da democracia o consentimento. Isso é muito importante. Então, quando a gente vota, a gente está consentindo com determinados comportamentos, se o indivíduo já é um governante, ou está elegendo na busca por outros comportamentos, né? Então, a gente veta, a gente estimula. Nós também somos impulsionadores de determinados comportamentos quando a gente estimula, quando a gente aplaude ou quando a gente simplesmente se silencia. O consentimento é muito importante para Martineau. Não é à toa que ela vai falar depois sobre a não existência política das mulheres, porque é ignorado o fato de que elas não são a elas não é permitido consentir, mas elas são cobradas com relação a determinadas responsabilidades. E vejam bem, quando a Martineau fala política é moral, política universalmente implica o dever e a felicidade do homem, ela está dizendo que quando as pessoas falam, não vou votar, não quero saber disso, é muito enjoado, não, política é muito chato, ou política é tudo corrupto, essas frases que não fazem o menor sentido, né? Porque você precisa nomear alguém, você precisa indicar o crime, você precisa... porque senão vira conversa de boteco. A Martineau está chamando a nossa atenção de que política é tudo, é vida, tudo que você faz resulta na política ou resulta da política, né? E que a gente precisa ficar atento a isso. Então, eu vou só terminar esse parágrafo para a gente começar a pensar no próximo vídeo.
Se a massa das pessoas visse a verdade, que os princípios da política a afetam, aí ela coloca entre parênteses, é a mensagem do seu Criador, de novo com maiúscula, assim como os princípios são, fecha parênteses. Para elas, tanto quanto para seus governantes, elas se tornariam agentes morais no que diz respeito à política e o despotismo estaria no final. Como isso é, elas pagam seus impostos e seguem para a guerra quando são ordenadas. Ficam agradecidas quando são deixadas sem serem molestadas por seu governo e arrependidas ou com raiva quando se sentem oprimidas. E lá elas terminam. É devido à sua ignorância sobre a política sendo morais, dentro de parênteses, isto é, assuntos de consideração igual para todos, que essa verdade não é tornada manifesta em ação em cada país sobre o globo que tem qualquer governo de todo. Vejam bem, gente, a gente tem que pensar muito nessa questão da política como moral, porque não é política moralista, né? Política é moral. Política é moral significa que em todo lugar ela diz respeito ao dever e à felicidade do homem. Palavras da Martineau. E como a gente já chegou a 16 minutos desse vídeo, eu vou encerrar por aqui e a gente começa na semana que vem o vídeo 6. Queria deixar aqui um convite, quem estiver em Juiz de Fora, eu vou estar na sede da UFJF no dia 10, dando uma palestra sobre democracia e Herbert Martineau. E vou estar também fazendo, autografando, né, os livros lá e alguns livros estarão também à disposição para venda. Um grande abraço, gente. Até a próxima, até a semana que vem. Tchau.